Todo mundo sabe que o passado recente não era muito fácil, no geral, para os homens gays. Mas você já parou para pensar que no mundo inteiro os homens gays tiveram experiências muito diferentes? Como era, por exemplo, ser um homem gay apaixonado por outro homem na Polônia sob influência da União Soviética? Oi, eu sou Cadu, esse aqui é o Fetiche Literário, e pensando sobre isso, hoje nós vamos falar do lindíssimo romance Nadando no Escuro, do autor Tomás Jedrzejewski, e eu espero que eu esteja falando o nome dele corretamente. Nadando no Escuro é o primeiro e único publicado pelo Tomás até o momento, e ele é uma excelente forma de começar a publicar, sendo que ele é um livro de estreia, assim, ó, maravilhoso e muito tocante. Nesse livro a gente vai conhecer a história do Ludwig, que a gente sabe que fugiu da Polônia soviética e está atualmente nos Estados Unidos. Essa história se passa ali na década de 1980, enquanto o regime polonês, que tem muita influência soviética e que o autor chama de Polônia comunista, está começando a entrar nas suas primeiras crises que vão levar ao desabamento do governo. Nesse contexto de tensão política em que o Partido Comunista está tentando manter o poder no país, a gente conhece a história deste personagem principal no passado, enquanto ele conhece e se apaixona por outro homem. A gente vai acompanhando a vida do Ludwig desde criança até chegar no momento da vida adulta em que ele se apaixona, com o ápice para sua tentativa de fuga, que a gente sabe que é para os Estados Unidos desde o início do livro. A inspiração para escrever essa história, de acordo com a entrevista que ele deu para o Tag Livros, que eu vou deixar linkada aqui embaixo, vem da família dele, que era uma família polonesa, tanto o pai e a mãe dele são poloneses, que saíram da Polônia, foram morar na Alemanha, e ele acabou nascendo na Alemanha. E ele, como sendo um homem gay, começou a se questionar, a partir das histórias que a família dele contava, como será que seria para ele ser um homem gay naquela época? Se ele tivesse nascido no lugar do pai dele, como será que ele teria sobrevivido e o que será que ele teria vivido? Além de ser uma história muito original, porque a gente não vê muitos livros desse tipo, pelo menos aqui no Ocidente, o que o Tomás consegue fazer nesse livro é criar ao mesmo tempo uma atmosfera de romance, mas também uma atmosfera de muita tensão. Porque as chamadas práticas homossexuais eram consideradas crime na Polônia na época, e o Partido Comunista mantinha dossiês sobre pessoas que poderiam ser o que eles chamavam, né, de pederastas, ou que praticavam a chamada pederastia. Então todo o ambiente, quando Ludwig conhece outros homens e quando ele conhece o amor da vida dele, é repleto de uma emoção de descoberta, mas também de uma tensão muito grande. Porque o gesto errado, o toque errado e a palavra errada pode fazer com que tu vá pra prisão. Inclusive porque essa pessoa que tu tá achando maravilhosa, a pessoa que tu tá sentindo que tu tá gostando, pode não corresponder a esse sentimento e isso pode te colocar em muitos perigos. E é justamente por causa dessa constante tensão em que a gente tem que ficar atento aos olhares, aos movimentos da boca, aos movimentos do corpo, é que o autor consegue construir também um romance tão, assim, emocionante. Porque os pequenos movimentos, como, por exemplo, o movimento de roçar uma mão na outra, o movimento de dar um abraço, são extremamente significativos para os personagens principais que estão entendendo que eles se gostam e que eles podem se gostar, que eles confiam no outro o suficiente para poder desenvolver um tipo de relação. Por exemplo, o autor descreve um toque da seguinte forma: você voltou a colocar a mão em meu ombro do mesmo jeito que fizera na segunda vez que conversamos. E assim como acontecera então, o nó no fundo da minha barriga, lar tanto do medo como do desejo, se agitou como uma maré que se aproximava. Então a gente pode ver que cada pequeno momento, cada pequena interação, ela é extremamente significativa e torna a escrita muito bonita, pela forma como o autor descreve. Além do que, quando as coisas finalmente começam a acontecer, elas são descritas dessa forma como uma explosão, como as faíscas, como, né, o fogo que está nascendo, ou que está conseguindo crescer a partir de faíscas, que é muito bonito de ler e que faz sentido com toda a narrativa que ele está criando. É como se a gente conseguisse ver um alívio momentâneo de uma tensão muito grande que está sendo colocada sobre os personagens. E aí uma coisa muito interessante desses pequenos detalhes é quando o personagem principal começa a se dar conta que ele talvez não seja como os outros meninos que ele conheceu na infância e na adolescência. A gente vê esse personagem descobrindo que ele está reparando em outras coisas dos outros meninos que talvez os outros não reparem, mas ao mesmo tempo ele também está ouvindo das pessoas na volta dele que aquilo não devia acontecer. E isso vai fazer com que grande parte do inicial da vida dele seja ali uma faca de dois gumes entre desejo e culpa, como ainda é muito comum para muitos homens gays hoje. Inclusive, olha só como é que ele descreve isso. Era como se houvesse uma parede me separando dos outros garotos. Uma parede que eu nunca tinha visto,
mas que agora era nítida e irreversível. Porque nesse momento ele descobre que ele tem uma coisa diferente dos outros garotos, ele não consegue se entregar para as relações que eles tinham antes da mesma forma. Um outro ponto que eu acho muito legal ao falar da infância desse personagem principal é que ele fala sobre ter um amor de infância, que é uma coisa que eu não me lembro de ter lido em muitos outros livros sobre personagens gays, que é essa coisa de ter um amor que não é um amor, assim, sexual, é um amor puro, aquela coisa de se apaixonar por outra pessoa na infância, no início da adolescência, que no geral não é correspondido, porque no geral é com um menino heterossexual, ou que se considera heterossexual na época, ou que então tu tá sentindo aquela culpa e aquela prisão muito grande quando criança, que tu não quer mostrar o erro que tu supostamente teria e tu fica com aquilo preso dentro de ti como o personagem principal desse livro. E toda essa história do desenvolvimento da vida dele para se apaixonar pelo outro personagem e o romance que eles vivem é permeado de outras referências da cultura gay. E isso é sensacional. A gente consegue ver que o autor conseguiu fazer assim um trabalho maravilhoso de colocar pequenos detalhes que para quem entende, para quem pega as referências, estão ali. Por exemplo, o personagem principal lê um livro clandestino, que é O Quarto de Giovanni, ou Giovanni's Room, do James Baldwin, que é um livro justamente de um homem que tem uma noiva e que está vivendo em Paris para viver um romance com outro homem e fica nessa confusão entre eu vou viver o romance com um homem, mas eu tenho que voltar para minha esposa. E o que acontece nesse livro, que é muito, né, famoso na comunidade gay, vai refletindo e vai inspirando as ações do personagem principal. Então a gente tem ao mesmo tempo um livro que está criando uma história de romance sozinho, novo, mas que está se apoiando em outras histórias de romance que são conhecidas pela comunidade gay. Além disso, nesse livro são citados o Hans Christian Andersen, que é o autor de contos infantis como A Pequena Sereia, que hoje se sabe que era um homem bissexual. Assim como é citado o filósofo Michel Foucault, que é um francês que foi muito ativo na luta pelos direitos dos homossexuais e que foi perseguido na Polônia por ser homossexual quando ele trabalhou lá. E eles também citam algumas coisas icônicas da comunidade gay, como músicas. E aí eles falam da Blonde e da música Heart of Glass, que também é uma música que tocou muito nas discotecas e baladas, enfim, LGBT nos Estados Unidos nessa época. Então vejam que o autor foi esculpindo essa história nos pequenos detalhes para criar uma história de amor nova, mas mantendo as referências que ele sabe que são referências da comunidade para quem as conhece. Então vejam se esse trabalho não é ao mesmo tempo difícil, mas também muito bonito de ler. E como a gente está falando de uma Polônia que está entrando nos momentos de crise do sistema influenciado pelos soviéticos, é claro que a gente tem aqui uma questão política muito importante. E vale dizer que a Polônia nunca fez parte da União Soviética, mas ela era considerada um daqueles estados satélites que viviam sob a influência da União Soviética e que era governada por um partido comunista. Inclusive, o próprio autor, ao descrever o livro, fala de Polônia comunista, então eu estou usando dessa mesma forma que ele nesse vídeo. E aqui nessa questão política ele traz questões muito interessantes, porque ele não só mostra toda a repressão e a censura que o sistema fazia na Polônia, como ele também mostra como isso dividia a população. Tu tinha a população que apoiava de fato o sistema, porque gostava daquilo de alguma forma. Porque apesar de tu ter a censura da mídia, por exemplo, e a repressão política, existiam outras coisas que podiam ser consideradas melhores, especialmente quando a crise não tinha começado. Como, por exemplo, quando a crise ainda não tinha começado, ter acesso à comida para a maior parte da população, que não tinha que morrer de trabalhar para conseguir acesso aos bens básicos. E isso é uma discussão que aparece no livro porque o romance dos dois personagens representa essa dicotomia. Enquanto o personagem principal ele é contra o sistema político da Polônia, o personagem pelo qual ele é apaixonado é a favor e trabalha no governo. O personagem principal diz que quer sair da Polônia para viver em liberdade, porque segundo ele, na Polônia ele não se sentia livre. E o amante dele diz, liberdade para quê? Tu vai sair e vai para um país como os Estados Unidos, em que tu é livre, mas que liberdade é essa? É a liberdade para trabalhar até morrer, para conseguir ter o mínimo, enquanto aqui a gente tem o mínimo trabalhando o suficiente? E é claro que a gente sabe que essas duas lógicas dos dois têm falhas e que quando a Polônia começou a entrar em crise, a posição do amante dele não começou mais a ser a mesma, porque as pessoas passaram a passar fome. Mas é muito interessante que antes da crise começar, tu tem essa discussão de a liberdade é para quê? Além disso, o autor ele traz à tona algumas questões do passado polonês relacionado tanto aos nazistas quanto aos soviéticos, que são temas muito sensíveis. Então ele fala, por exemplo, a partir das memórias da avó do personagem principal,
como os soviéticos permitiram que os nazistas destruíssem boa parte do país e ficaram só olhando. E ele está se referindo aqui ao acordo entre a Alemanha nazista e a União Soviética do Stalin de dividir a Polônia entre eles depois que a Alemanha invadisse. Então o que aconteceu foi que a Alemanha invadiu uma parte da Polônia, destruiu cidades, matou pessoas e tudo mais, e os soviéticos ficaram só esperando para, de acordo com o tratado deles, tomar a outra metade. Então eles deixaram que uma boa parte do país fosse destruída para poder exercer a sua influência nessa outra metade do país. E como isso é uma ferida, né, aberta, que é uma ferida geracional, especialmente para os personagens desse romance que vivem numa cidade que metade foi destruída pelos nazistas e a outra metade ficou quase intacta, porque foi a outra metade em que os soviéticos ficaram esperando os nazistas terminarem de destruir. Então vejam como ao mesmo tempo esse autor ele consegue nos mínimos detalhes trazer questões da cultura gay, trazer discussões políticas e trazer questões da memória polonesa que provavelmente ele deve ter ouvido dos pais que escaparam da Polônia, né? E a gente tem, ao longo do livro inteiro, esse sentimento de que alguma coisa precisa mudar, alguma coisa precisa acontecer, e não só na Polônia, também nos Estados Unidos, porque o personagem principal está morando nos Estados Unidos, e ele fala ao longo da obra, por exemplo, do racismo nos Estados Unidos. Eu acho muito bonito, inclusive, que o autor fala a seguinte coisa: não importa o que acontece no mundo, o quanto seja brutal ou distópico, nem tudo está perdido se existem pessoas arriscando a vida para documentar fatos. Fagulhas também causam incêndios. E a gente pode pensar até hoje como nós temos pessoas que arriscam a vida para documentar fatos, para trazer o que está acontecendo em outras partes do mundo para outras pessoas, e o quanto a gente está permitindo ou não que essas fagulhas se tornem incêndios para efetivamente melhorar a vida das pessoas. Bom, pessoal, foi esse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esquece de dar um like e comentar o que vocês acharam. Comenta aqui comigo se você já conhecia esse livro ou não e se você ficou com vontade de ler. Se você chegou até essa parte desse vídeo, comenta aqui nos comentários Quarto de Giovanni para ajudar no engajamento e para eu saber que você ficou assistindo até o final. Não esquece de seguir as redes sociais que vão estar linkadas aqui embaixo para não perder mais nenhum vídeo. Até o próximo e tchau, tchau!